agronautas! Está começando mais um episódio do Escancarar Agro Podcast, o podcast que veio escancarar o conhecimento agro para você, ou a falta dele, né? Estou mais uma vez aqui, Josi Prado e o Rinaldo Graça. Opa! Tudo bem, Rinaldo? Bom. Arrumando o microfone aí? Tem um lacinho diferente aí. Ah, beleza. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial com um consultor que está aí no dia a dia, na prática das grandes culturas que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Mas antes, aqueles recadinhos básicos que você já sabe. Se você está assistindo a gente no canal do YouTube, por favor, se inscreva nesse canal. Não custa nada para você. São 5 segundos que você gasta apertando o botão aqui embaixo e você ajuda muito a gente chegar a mais público e ajudar o agro aí com conhecimento de qualidade, certo? E também vamos agradecer o nosso patrocinador master, a JCO Bioprodutos. A JCO é uma empresa que há mais de 25 anos estuda, fabrica e desenvolve produtos biológicos para a agricultura. O engenheiro José Cláudio de Oliveira é pioneiro nas pesquisas com biológicos, fundou a JCO e investe na pesquisa em novos produtos para a agricultura sustentável. A JCO está localizada no oeste da Bahia e atua em 14 estados. Em seu corpo técnico, contam com 23 doutores que trabalham em diferentes áreas, estando presente com o produtor do plantio até a colheita, aperfeiçoando novas tecnologias e acompanhando. Um dos pontos fortes da JCO é o rígido controle de qualidade, que está presente desde o processo de fabricação até a entrega ao consumidor final. JCO Bioprodutos, tradição e qualidade. Um abraço para o pessoal da JCO e também para os nossos parceiros, a Rádio Cidade. Estamos lá no programa Agrocidade de segunda a sexta aqui na região oeste da Bahia. E também a nossa parceira, a revista Adoro. Abraço, pessoal. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre consultoria na prática, né, das principais grandes culturas aqui da região do Mato Piba, com ele, que é consultor e é engenheiro agrônomo, administrador pela Universidade Estadual de Maringá, com especialização em proteção de plantas pela UFV, também especialização em manejo de doença de plantas e fertilidade do solo pela UFLA, com quase 30 anos de experiência aí no mercado, com passagens no setor de produção, em grandes fazendas, né? E na consultoria desde 2004. Hoje é consultor e diretor técnico na Cassui Inteligência Agronômica desde 2008. Estamos falando do Rogério Inouye. Tudo bem, Rogério, com você? Tudo bom, Josi? Tudo bom, Rinaldo? Opa, beleza. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso. A gente está tentando trazer você aqui, né, Rogério? Faz um tempo. Agenda? Finalmente conseguimos. A agenda super apertada aí. Tá sempre a campo, né? E a gente gostaria, assim, de começar até perguntando para você o que você tem visto aí nas suas rodadas. A gente sabe que você viaja aí em diversos estados, né, daqui da região do Mato Piba, até para fora daqui. E o que você tem visto, como tem sido a safra para você? Bom, Josi, eu atuo aqui no oeste da Bahia, né, de Roda Velha, região de Roda Velha, Luiz Eduardo e Coceral. Também no sul do Piauí, atendo uma das fazendas de um cliente que tem aqui na Bahia. Também atendo em parceria com o Caçuia uma área lá no Maranhão, Tocantins Maranhão, na divisa lá. E agora começa também a safra do inverno lá da Lagoa da Confusão, né? Produção de semente de soja, né? Tocantins. Vamos dizer assim, a safra de verão esse ano, ela foi um pouco diferente no quesito assim de clima, né? A gente teve um início bastante difícil, onde a gente teve basicamente um outubro bem chuvoso, ou relativamente chuvoso, né? Que deu para startar muito plantio aí em algumas regiões, outras não, né? Seguido por um novembro e dezembro ruim de chuva, né? Com poucas precipitações, né? Com destaque aí a picos muito elevados de temperatura, né? Que eu particularmente no tempo que eu estou aqui na Bahia, né? Desde 2001, nunca tinha presenciado, né? Vários picos de calor acima de 35 graus aí por um longo período, né? E isso aí afetou muito a nosso estabelecimento inicial, pensando em soja e milho, né? Então atrapalhou bastante aí. A gente teve que conviver com lavouras bastante
ralas, né, com populações abaixo do ideal, né, mas aquela história, né, Rinaldo, entre replantar e deixar uma lavoura mais ou menos, né, com a época boa, é melhor deixar a lavoura do jeito que está, né, se ela tem um mínimo de condição, né. E aí a gente atravessou a safra, né, praticamente quando chegamos no dia 10 de janeiro, mais ou menos, né, com pelo menos os meus clientes, né, na safra de soja e milho, entre 180 e 250 milímetros acumulado, né, de outubro até 10 de janeiro, né. E a gente com lavoura de 60 dias, 50 dias, 45 dias, ou seja, em florescimento pleno, né, e naquela situação, né, pouco volume de chuva, né, muito calor, né, a planta encurtando muito entre nó, engalhando talvez um pouco fora do normal, do que a gente está acostumado, lavouras de porte pequeno, né. Nodulação baixa, né? Ou zero. Muito baixa por consequência dos picos de temperatura, né. E aí depois do dia 10, a partir do dia 10 de janeiro voltou a chuva, e aí também invernou, né. Quando a gente foi chegar lá pro dia 10 de março, mais ou menos, né, Rinaldo? Você sabe melhor do que eu. A gente já estava com quase entre 1.100 a 1.200 milímetros, né? Então, 200 milímetros até a virada do ano e até o início da colheita, 1.000 milímetros, né? Então, atrapalhou colheita, atrapalhou trato cultural, manejo fitossanitário, né? Enfim. E o pior, né? A gente não dá importância, mas muita falta de luminosidade, né? Muito tempo nublado, então você tem a questão da fotossíntese líquida, né? Que fica muito abaixo, né? Então você tem uma planta sofrida, com estabelecimento difícil, e aí quando ela começa a vegetar, ela só tem chuva, né? Dentro dos fatores de produção, a gente tem que considerar que solo, né, água e luz tem que estar sempre presente, né? E em volta de tudo isso aí o manejo fitossanitário que a gente tem que fazer nessas grandes culturas, né, basicamente de monocultura, né? Então você cria um ambiente propício, né, para a gente ter desde pragas de solo, doenças de solo, pragas de parte aérea, doenças de parte aérea, né? Aí a gente tem também condições fisiológicas um pouco mais impactantes para a planta, né? Então ela sai de uma luminosidade extrema para uma falta de luminosidade, né? Daí, faltando luz, ela, em vez de fazer uma folha pequena, ela faz uma folha grande, e aí cria, para o produtor, né? Ele olha para aquilo e fala, não, minha lavoura está bonita, né? Vai produzir bem e tal, né? Cria-se muita expectativa em função disso, né? Olhando para trás, hoje a gente entende isso, né? Sim. Mas na época, a gente, vivendo o dia a dia, a gente não tinha tanto essa percepção de que a falta de luz ia ter um impacto tão grande quanto o excesso de calor no estabelecimento, né? Então a gente teve duas fases bem distintas, né? E assim foi para o oeste da Bahia, um pouco mais brando nessa questão de falta de chuva lá no sul do Piauí, né? E no Tocantins também foi desafiador, principalmente em se tratando da região lá da Batavo, né? Campos Lindos e Batavo, que teve um clima bem seco, né? Seco além do normal, né? Para a época. Então, foi um ano de extremos, né? Onde a gente viveu várias condições extremas, né? Dentre elas, alta temperatura, presente inclusive nas épocas mais chuvosas, né? Então era comum você estar lá, choveu, ficou uma semana chovendo. Quando abria e batia lá 35, 36 graus, né? Tanto aqui como na Bahia, no Piauí ou até no Maranhão e Tocantins, né? Então, assim, isso aí ficou bem marcado para quem está trabalhando na ponta lá nas lavouras, né?
E com quem a gente tem conversado aí nos últimos episódios, né? O pessoal tem falado bem de como também recuperou e tá com uma boa perspectiva, né? Pelo menos nos episódios atrás, de ainda ter uma boa safra, uma boa colheita. Ainda se mantém esse sentimento, assim, de que depois de tudo isso, no final das contas, vai ser uma boa safra de produtividade. O que vocês têm visto? Na questão de produtividade, pensando em soja, né? Depois a gente entra um pouco no algodão e na questão do milho. Pensando na soja, a gente teve algumas interferências, como falei, assim, como o Rinaldo citou, que a baixa condição de nodulação na fase inicial, seguida por picos de temperatura muito altos, por quase 60 dias, e depois por excesso de pluviosidade, né, de chuvas, e falta de luminosidade, né? A gente não dá importância para muita chuva, porque a gente acha bom, né? Ainda mais aqui, né? Tá chovendo, tá bom. Mas assim, no final da safra, né, Rinaldo, a gente viu os extremos. No começo, uma toxidez de boro, falta de água, né? E no final, deficiência de boro e potássio nas lavouras de soja, né? O algodão, né, já teve uma condição um pouco... Para ele foi bom, né? Porque o estabelecimento dele foi numa época bem seca, para quem plantou na primeira quinzena ou até o início da segunda quinzena de dezembro, né? Só que assim, quando chegou em final de janeiro, daí cortou a luz também, né? Daí a planta puxa muito, adoece muito, né? Você perde um pouco do momento das ideais das intervenções, né? Tanto de adubação como de trato fitossanitário, né? E o milho, a gente teve um estabelecimento difícil em algumas áreas, um pouco melhor em outras, né, devido à característica do regime pluviométrico da região esse ano, né, que foi bem manchado, né, bastante desuniforme, né, e daí você tem extremos, né, lavouras dando muito pouco, né, de milho e lavouras produzindo muito bem, né. Então, assim, tudo e praticamente plantados dentro da mesma janela, né. Então, regionalmente, assim, você tem extremos também, né. Quanto à produtividade, né, soja e milho, então, vai ser, vamos dizer assim, de médio a bom, né, eu acredito, né, apesar de todos os desafios, né, que nem eu e o Rinaldo já conversamos algumas vezes, né, criou-se uma expectativa entre fevereiro e março, né, por quê? Porque vegetativamente as lavouras eram muito bonitas, né? Muito. Soja, milho e algodão, né? Daí, só que a gente não faz a conta do que a falta de luz faz, né? Ou que os excessos de temperatura fazem, né? Enfim, a safra eu acho que vai ser boa ainda, né? Na hora do fechamento dos números, né? Tanto a safra de soja como de milho. De algodão está no campo aí, né? No finalzinho tanto da soja como do algodão, a gente teve uma incidência bem pesada de mosca branca, né? Coisa que a gente também não estava mais acostumado a ver. A última vez que eu vi um negócio parecido foi entre 2014 e 2015, né? De 2013, 14, 15, 16, a gente teve mas não nessa intensidade, né? Elas eram mais pontuais, né? E daí também somou para reduzir um pouco o potencial esperado, né? Estimado, né? Mas assim, de novo, né? A gente ainda tem que levantar a mão para o céu e agradecer, né, a Deus pela safra que a gente está tendo, né? Talvez não seja aquilo que muitos produtores tinham expectativa, né? Estavam esperando, mas é uma safra ainda muito boa, né? E a gente também teve fora da porteira a questão da desvalorização das commodities de forma geral, né? Então impacta bastante no resultado financeiro das fazendas, né? Eu acho que é isso aí que você falou da expectativa, né? E é importante você colocar assim, a
a expectativa de que momento, né? Porque, vamos pegar assim, a expectativa de setembro, início de safra. Qual que era a expectativa lá? Você olhava assim, puta vida, El Ninho, comparado a 15, 16, similar ao que foi 97, 98, nananã, vai ser horrível, né? Aí realmente não começou fácil, né? Aí deu toda aquela recuperação, aí mudou a expectativa, foi lá pra cima, né? E aí na realização não foi acima da expectativa de setembro, mas abaixo da expectativa de fevereiro, né? Fevereiro, março, né? E para o algodão hoje, eu diria que a expectativa ela é boa, né? Mas fica o aprendizado da cultura que você já colheu, né? Falar, cara, eu já achava que era assim e não foi, né? Então, será que esse muito bom que eu tô achando vai ser muito bom? Será que não vai ser bom, né? As aparências às vezes enganam, né, Rinaldo? Então, a gente tem que ficar bem cético, né, em relação a ficar criando expectativa, né, justamente pelo aprendizado que a gente teve da cultura da soja, né, que nem sempre o que a gente enxerga é o que vai produzir, né, a gente não tem, ou às vezes até consegue, né, mensurar o que é que vai impactar nisso aí, né, no resultado final, né. Então, o algodão eu espero que seja uma safra muito boa, né? Talvez dentro da média aí, né? Eu tenho um pé atrás. Eu tenho um pé atrás condeno. Por duas coisas, assim, não só pelo aprendizado, mas assim, a questão de estabelecimento. Então, beleza, o quanto que você conseguiu realmente instalar uma lavoura ok, ou ela ficou abaixo, ou você teve de plantio, esse é um fator. E assim, meio que desde lá de trás eu fico olhando principalmente maçã de bacheiro, sabe? Falo, cara, essas maçãs de bacheiro não tão bonitas. Parece que elas estão pequenas. E agora que começa a abrir, você começa a tirar ali as lojas ali, você vê que, tipo, rasga fácil. Você vai contar lá o número de carocinho, tem 1 ou 2 piolinhos, entendeu? Então, assim, é complicado. É complicado. Vamos ver, né? Cenas do próximo capítulo. Exatamente. Ô, Rogério, teve alguma doença em especial? Você citou aí a mosca branca, né? Que foi o que mais incomodou em termos de praga esse ano. Teve alguma doença em especial que te deu mais trabalho nas culturas ou não? Foi mais ou menos o que sempre acontece? Nesse período mais seco que a gente teve no estabelecimento, né? Tanto da soja como do milho, como do algodão, né? A gente não teve uma pressão tão elevada de pragas como a gente esperava, né? Normalmente, quando você tem um clima muito seco, você tem uma incidência alta de lepidópteros, né? Começando lá pela lagarta elasmo, passando pela espodóptera. A Bahia hoje tem muita área, mas muita área mesmo, percentualmente é muito significativo de áreas que passam a safra verde, né? Com braquiária, por exemplo, outras corrosiense, piatã, mombaça, enfim, né? O que vem do consórcio milho com braquiária ou até plantio pós-soja, né? Soja precoce. Então a gente tem aí formatado não só a ponte verde do irrigado, né? Que o irrigado também faz isso, mas, embora tenha um manejo bem mais intenso. A gente tem também a questão da sobra de essas plantas de cobertura que ficam verdes, né? Então ponte verde, alimento, né? Não só para lagarta, mas como para cigarrinha, para ácaros, né? De forma geral. Então a gente esperava que fosse um ano difícil, um início difícil de pragas, né? E basicamente não foi, né? Começou a ficar um pouquinho mais complicado em relação às pragas. Depois começou a chover, a gente não conseguia entrar, né? Então passava-se 7, 10, 15 dias sem conseguir botar um pulverizador, um avião, um drone para rodar, né? Com relação a doenças, né? Início do estabelecimento mais seco não propicia condição, né, favorável você não ter o tripé, né, da forma para você ter uma incidência de doenças, né? Embora hoje a gente tenha como principais doenças, tanto pensando em soja como em milho e algodão, os fungos necrotróficos, né? Aquelas que ficam na palhada, né? Ficam lá em forma de resistência, escleródio, microescleródio, né?
e ficam lá depositados lá e só esperando uma condição de se proliferar, né? Talvez o pessoal que está nos ouvindo não tenha muita noção do que seja necrotrófico, né? Necrotrófico são fungos, né? Ou organismos que se vivem da palhada, né? Do material orgânico que está depositado sobre o solo, né? Ou na superfície do solo. E tem os biotróficos, né? Que são aqueles que dependem de organismos vivos para se estabelecerem aí como um patógeno que tem uma condição de se estabelecer numa planta, né? Ou num hospedeiro, né? Então a gente tem essas duas características. Então nós temos fungos necrotróficos, fungos biotróficos, né? Biotrófico é ferrugem, né? Como um exemplo assim, ferrugem da soja, né? A própria Ramulariopsis, né? Ramulária, mancha de ramulária, né? Mas você tem do outro lado muitos fungos necrotróficos, né? Você tem, por exemplo, antracnose, né? Os coletótricos em geral, né? Tanto antracnose da soja, que é a truncata, né? Como do algodão, né? Também. Essa com menos incidência, né? A gente tem também como expoente aí que está se tornando tão difícil de controlar quanto as outras é a mancha-alvo, né? Corinéspora cassícula, né? A gente tem também, começando ou já incomodando um pouco, sobrando dos nossos controles, a septória e a cercóspora, né? Isso de forma geral, né? Assim, pensando em soja e algodão, né? Que aí você tem, antigamente, né, Rinaldo, a gente tinha o conceito de praga de sistema, né? Hoje não, hoje é praga e doença de sistema, né? Que é o grande desafio nosso é justamente manejar essas pragas que ficam persistindo, né? Persistindo dentro do sistema soja, milho, algodão, né? Então, dentre eles, pensando em praga, né, doença eu já falei, né? Corinéspora, septória, cercóspora, né? E os coletótricos, né? Esses daí são os que saem do solo e vão infestar a parte aérea. Aí a gente tem risoctônia, né? A gente tem fitóftora entrando, né? A gente tem fusário, né? E os nematóides também, né? Complexo fusário nematóides, né? Que ficam no solo transitando entre as culturas, né? Fora isso, a gente tem as específicas, né? Pensando em soja, a Phacopsora, né, que é a ferrugem da soja. Algodão, a gente tem a Ramulariopsis, né, pseudoglicínios, né, causador da ramulária, né. Tem também alguma coisa de alternária, né. Mas basicamente são isso. E no milho você já tem algumas coisas mais específicas, né, mitosporiose, tursicum, diplódia, né. Enfim, já é um pouco mais específico por se tratar de uma gramínea. Agora, entre as dicotiledôneas, né, que é, pensando em soja, milho e feijão, as doenças são bem próximas, né? Perturba um pouco, né? Essa questão, principalmente da corinéspora, né? Da mancha-alvo, né? Crescendo, né? E também preocupa um pouco a questão do mofo branco também, né? Que também tem aumentado bastante, né? Mesmo em períodos muito curtos, né? De chuvas, né? Assim, períodos de chuva prolongados, né? Ela tem se instalado, né? Essa divisão que você falou de biotrófico e necrotrófico seria basicamente pelo mecanismo de resistência, assim? Ou porque daria para falar que todo necrotrófico também é um biotrófico e o biotrófico não é um necrotrófico? Daria para falar isso? É isso aí. Porque... entendi. Porque assim, vamos dizer, vamos pegar lá uma ferrugem ou uma ramulária, se você não tiver realmente um organismo vivo, ela não vai ter como passar de uma safra para outra, né? E o necrotrófico não, ele pode ficar lá e aí basta ter o organismo vivo que ele vai pegar e vai pegar ali, seria isso? Positivo. Qual que é a fonte de disseminação dos biotróficos? São as tigueras, né? Tiguera de soja, tiguera de milho, tiguera de algodão, né? Tiguera de feijão, né? São as próprias culturas
infestando outras culturas, né? Então, é um problema que a gente tem vivido devido às transgenias que a gente tem, né? Transgenia, tolerância a glifosato, né? Tolerância a glufosinato, né? Tá vindo as tolerâncias HPPD, né? Que são uma outra classe de herbicidas, né? Tem as STS aí. Tem as STS, né? Que são tolerantes a sulfonilureias, né? Então a gente tem vários fatores que complicam, né, um pouco STS mais o nosso é o quê? sistema. A sigla. Soja tolerante a sulfonilureia, se não me engano. Tá. Eu acho que é. Cara, Tô chutando. Né? Elas não morrem, cara. Não. Elas não morrem, não adianta, não morre. Ela vai lá, ela capenga, mas não morre, cara. Hoje, só inchada mesmo. Hoje um dos maiores desafios da gente, além das controlar a planta daninha, né, é controlar as tigueras, né? Porque você tem uma soja tolerante a dicamba ou tolerante a 2,4-D, o arila, né? 2,4-D aril. Mas assim, essa soja você só mata com triazinas, né? Seja ela atrazina, seja ela uma terbutilazina ou algum outro produto, né? Com base nisso, né? Ou você trabalha com dessecante, né? Então a gente está afunilando. E antigamente a gente matava tudo com glifosato, né? E aí é que tá. Quando você pega, por exemplo, o ano que tem o padrão de El Niño, que a chuva, em tese, ela demora para começar e estabilizar, você não tem uma dessecação antecipada boa. Mas, Rinaldo, isso aí isso pra gente, não vou falar assim que é normal, mas é muito corriqueiro, né? Porque assim, a nossa estação chuvosa começa muito tarde em relação aos outros estados, né? Por exemplo, Goiás, o próprio Tocantins, algumas regiões, né? No Vale do Araguaia, o próprio Mato Grosso como um todo, Rondônia, né? São regiões onde você tem basicamente o mesmo regime de chuva que a gente tem aqui, um pouco mais, só que ele começa um pouco mais cedo e termina no mesmo tempo que a gente, né? Pensando nas outras regiões, né? Englobando inclusive Mato Grosso, né? Então, como eles têm uma oportunidade de chuva mais no cedo, né? Já começar lá final de setembro, ou começar o plantio de sequeiro, né? E aqui não, a gente só consegue começar na última semana de outubro, né? Assim, com segurança. Com segurança. Segurança, né? E daí, devido a esse regime de chuva meio tardio que a gente tem aqui na Bahia, a gente praticamente se obriga a chover e plantar, né? Pois é. Né? Então, a nossa janela de plantio é muito curta. Nossa janela de plantio ideal para soja, a gente considera aí da última semana de outubro até a terceira semana, da última semana de outubro até a terceira semana de novembro como o melhor. Depois você vai, dependendo da região, você começa a ter um pouquinho de redução de potencial devido ao fotoperíodo que vai encurtando, né? Então, nessa questão de janela de plantio, a gente se obriga a plantar cedo e, por consequência, a gente, se o ano foi muito seco e choveu tarde e aí começou, tem muita semente de soja ou de algodão ou até mesmo de milho que germina durante a safra, né? Durante a cultura que está lá presente, né? Tipo um algodão dentro da soja, um milho dentro da soja, né? Ou uma soja dentro do algodão, né? E no papel, assim, você pode até ir lá fazer uma estratégia de não, aí essa área eu vou plantar por último para dar o tempo de chover. Não, aí começa, nem diz lá, não sei como que o pessoal fala certinho lá, que o treinamento ele é válido na hora que dão o primeiro tiro, né? Na hora que começa o primeiro tiro ali, meu amigo. Expectativa e realidade. Você não consegue, cara. Não. Depende muito. Às vezes chove num canto, às vezes não chove no outro, às vezes você tem que deixar alguns pontos preparados para vai que chove num canto ou no outro. Você não sabe direito onde é que você vai começar, diferente de algumas regiões com mais estabilidade climática que as nossas, né? Mas mesmo dentro desse ano, que foi desafiador a nível de Brasil todo, né? Pensando nas grandes regiões agrícolas de Cerrado, né?
foi um ano difícil para todo mundo, né? Foi. Difícil para a gente, né? Mas difícil para o pessoal do Mato Grosso, difícil pro pessoal lá do Matopiba todo, né? Incluindo a gente, né? E inclusive Pará, né? Todo mundo teve um percalçozinho. Um percalçozinho, né? Às vezes, devido à janela do teu plantio, você pega numa época do reprodutivo, você pegar uma seca aí de 15, 20 dias, a depender da sua estrutura de solo, né? Do perfil que você tenha perfil de fertilidade que você tem no solo, aí você pode ter problemas ou não, né? Isso ficou muito nítido esse ano, né? Nos seus clientes hoje, Rogério, você engloba tudo, né? Desde a parte do manejo mesmo até a recomendação de fertilidade. A questão de manejo, a gente faz tudo, desde programação até execução, né? Dentro das áreas, né? As recomendações para serem executadas, né? Escolha de produtos, né? Eventuais repiques, vamos dizer assim, ou aquisição de alguns outros produtos que fugiram um pouquinho do nosso planejamento inicial, né? Com relação à fertilidade, assim, a gente faz o básico bem feito, né? Então a gente não... Agora, se o produtor quer um serviço mais focado, né? Aí a gente tem que ir atrás de alguns profissionais que fazem, por exemplo, aplicação em taxa variável, né? Amostragem em grids, né? Ou em zonas de manejo, né? Entendi. Em termos de... vamos começar lá vamos fazer uma espécie de guia aqui com o Rogério para aproveitar a presença aqui para a gente fazer uns fundamentos, assim, uns 10 mandamentos. Topa, Rogério. Pronto. 10 lições para ser feliz. 10 mandamentos. Exatamente. 5 passos para... 5 passos para a produtividade. Vamos lá, se eu souber. Vamos lá. O que você diria, improvisando, né? Porque a gente não combinou nada disso. Então, não. Isso não colocando na Berlinda, Liga Rogério. aí o chat GPT. Rogério, para você, quais são os 10 mandamentos do manejo de doenças? 10 mandamentos do manejo de doenças. Vamos falando e daqui a pouco a gente conta se vai ser 10 mesmo, ou mais ou menos. Nossa, desse jeito, José. Tem nada pronto. 5 acho que com certeza, né? Então pronto. Pronto. Tá ótimo. Primeiro de tudo, né? A gente tem que conhecer o histórico da área. Né? Saber o que aconteceu na safra anterior é primordial, né? Então, histórico da área. Primeiro de tudo, né? Segundo, né? Tem que saber onde é que você está pisando, né? Você vai colocar... Como é que está a fertilidade do seu solo. Tem nada a ver com manejo de doença, mas tem tudo a ver também, né? Sim. Você tem que saber o histórico, a fertilidade, né? Eu acho que a fertilidade, ela impacta de forma global na cultura, né? Ou dentro da fazenda. Por quê, né? Porque uma planta bem nutrida é uma planta mais sadia, né? Assim, tem mais... assim, ela está mais equipada, né? Para aguentar fatores bióticos ou abióticos, né? De forma geral, né? Então a gente falou de histórico, a gente falou de fertilidade, né? Que vai te levar à escolha genética? Isso. Aí, lá, você tem que conhecer o que você tem de doenças corriqueiras que você tem no solo, né? Seja ele um fusário, seja ele um nematóide, que espécies de nematóide você tem lá, né? Se eu tenho um problema muito sério de risoctônia, né? Que também é limitante, né? Uns anos atrás eu não tinha o hábito ou o costume de ver, né? Fitóftora pegando soja, né? A gente também teve a questão da macrofumina, né? Mas macrofumina e fusarium, esses fungos aí, geralmente a gente consegue contornar com alguns manejos biológicos, né? Então, eu acho que primeiro histórico, depois fertilidade, né? Depois
a questão de conhecer o que você tem de problemas, né? Os problemas, né, crônicos que você tem na propriedade, né? E um quarto aí seria genética, né? Então, se eu tenho uma área que tem muita propensão a ter nematóide, eu não vou colocar uma soja sem tolerância nenhuma a nematóides, né? Posso até colocar, né? Mas tem que ser dentro de um planejamento. Sim, né? sim. Eu acho que também fazer uso da genética, ela é primordial no sentido que ela te ajuda no manejo químico. Né? Faz parte do manejo cultural. Ela né? te direciona, né? É um driver, né? Uhum. Depois a gente pensa num quinto passo aí, quinto passo, Acho né? que é o quinto. Uhum, quinto. Daí é o programa fitossanitário, né? Que engloba desde tratamento de semente até aplicações de fungicidas, né? Tanto os específicos, sítio específico, como os multissítios, né? Outro ponto seria usar e abusar de biológicos, né? Ou seja, ele em tratamento de semente, ou seja, no suco de plantio, ou em aplicações, né? Tanto em pós-emergência como em pré-emergência, né? Tem uns biológicos aí já na linha de tipo de fungicida, né? Tem. Bacilos tem uma infinidade deles, né? E cada espécie, cada vamos dizer assim, raça, né? Eles têm uma estirpe, né? Eles têm uma característica, né? Mas eles agem tipo no fungo, assim, ou é alguma promoção da... Quando você tem biofungicidas, por exemplo, né? Fugindo um pouco dos teus 10 mandamentos, que eu só consegui 6, né? Tá Tá bom, ótimo. tá bom. Os outros 4 é segredo. E ele... Contratem-nos, né? Isso aí. Só falo pessoalmente. Os outros 4 fica na manga, né? Mas assim, quanto aos biofungicidas, eles são geralmente compostos de esporos, né? E toxinas, né? O esporo germina e a toxina tá lá já para fazer o controle, né? Ah, tá. Entendeu? Entendi. Você pode aplicar, por exemplo, produzir um farm lá, um bacilo, por exemplo, né? Eu quero aplicar ele em cima da lavoura, você vai ter um efeito, talvez não naquela proporção que você quer, né? Ou que tenha um efeito que um biofungicida, por exemplo, específico, que tem uma formulação, um tratamento, um processo, né? Que ele vai atuar, né? Tem muito fungicida, biofungicida, que tem um efeito um efeito prático assim muito parecido com esses fungicidas de contato, né? Então, justamente pelos modos de ação, né? Só que você está abordando outros modos de ação aí que diferentes dos químicos, né? Sim. Não deixa de ser químico também, né? Sim. Hoje você tem muita coisa boa no mercado, né, Reinaldo? Por conta da demanda, né? Coisa ruim não se cria, né? Sim, com certeza. O próprio mercado mata, né? E os protetores aí? Os protetores entram, né? Assim, com muita a gente aprendeu na dor que tem que ter, né? Né? Se não fizer, vai gastar, abre uma janela ou abre uma oportunidade para os outros fungos criarem tolerância, né? E ao longo dos anos você não vai conseguir controlar com aquela mesma estratégia, né? Vou te fazer uma pergunta bem besta aqui, que ontem eu estava mexendo nos programas dos planejamento aí, estava vendo ali questão de micronutriente, etc. O Mancozeb, ele fornece alguma coisinha de cobre nutricional para a planta? Não. Não? Acho que não. Não, beleza. Bom saber. O que o pessoal que tem alguns pontos de vista meio um pouco contraditórios do que a gente ouve, né? A gente ouve falar que ele é uma forma orgânica e ou é uma forma complexada que a planta muito grande, que a planta não consegue absorver aquilo como nutrição, né? Pelo tamanho da... ou ele entra complexado lá, ou dentro de
de uma molécula que ela não consegue dissociar. Uhum. Né? Isso aí vale para o cobre, para o zinco e para o manganês, né? Que tem no mancozeb. Ah, né? tá. Cobre, zinco, manganês. Mais zinco e manganês, né? Uhum. Tem outras pessoas que falam que ele sim, ele teria uma ação, né? Na prática, assim, a gente vê o efeito verde, né? Tá. No mancozeb, por exemplo, né? Que a gente não vê nem no oxicloreto, nem no clorothalonil, né? Entendi. Né? Que é o que a gente tem de protetores aí, né? Mas em relação ao mancozeb, o que eles dizem assim se aplica o mancozeb, vamos botar aí na soja pelo menos 2 ou 3 aplicações de 1,5 kg, né? Uhum. Então você teria lá dá 4,5 kg, né? Você vai ter em torno de 100 gramas, né? Posso estar chutando aqui, né? Vozes da cabeça, né? Mas em torno de 100 gramas de zinco, né? E você teria também alguma coisa em torno de 300 gramas de manganês. Muito parecido, né? Eu tenho que fazer as contas. A gente tem que fazer as contas, né, direitinho. Mas não dá para contar, então. Melhor não contar. Se for para fornecer, que forneça de um negócio que é para ser aquilo lá mesmo. Na prática ele vai ser lavado, vai pro chão e a planta vai absorver via raiz, né? Entendi. Né? Então, solos que não tem um nível de suficiência, eles vão talvez aproveitar, né? Eu tava lá fazendo umas contas, falei, cara, mas tá negativo ainda, mas eu tô fazendo 2 de 1,5, não é possível que não pega um negocinho aí. Vai pro chão, né? Então, tava nessa, sabe? Mas assim, só fazendo um parênteses, né, nessa questão de zinco e manganês, você tem que resolver isso aí via aplicação de microgranulado ou via fertilizante ou hoje tem equipamento que consegue aplicar taxas baixas aí desses mix de nutrientes, né, micronutrientes, que vão te dar vão fazer ao longo dos anos, vão fazer uma correção no teu solo, né? É via solo, né? O negócio é no solo, né? Como diz o Zé Cláudio, né? A raiz, a planta come pela raiz, né? Ela come bebendo. Embora essas genéticas mais recentes que a gente tem experimentado aí, elas respondem muito bem a estímulos, a micronutrientes ou macronutrientes como estímulo fisiológico, né? Sim, tá. Sim, os macros, né? Macros e micros, né? Entendi. Esse ano, tipo, ficou bem nítido assim naquela chuvarada, né? Aí pegou e a hora que parou de chover, e aí a gente conseguiu entrar com os tratos ali, onde dava uma falhadinha na aplicação, a lavoura ficava amarela, né? Dava pra ver bem isso aí. Ficava. Mas assim, em relação a tudo isso aí, assim, quando se pensa em micronutriente, é tudo muito... a gramatura que você joga não fecha com a conta de exportação, por exemplo. Né? Então, você tem que pensar que aquilo ali é mais um estímulo para ela se lembrar que tem que absorver aquele determinado nutriente, né? Seja ele macro ou micro, né? Para poder ir fechando as contas dela em termos de fisiologia, né? Ou seja, nesse período meio seco aí, segura, né? Não faz. Ou faria. Rinaldo, assim, se você olhar... Porque bate uma dúvida, né? Fala, puta, faz, não faz. Se você parar para pensar, né? Por que hoje tudo funciona, né? Você vai pensar em macro, micro, né? Enfim, tudo funciona, né? É só pegar de onde é que vem a base genética tanto de soja, de milho e de algodão, né? A gente está falando de um germoplasma que ele foi oriundo de regiões muito férteis, né? Sim. Então, assim, ela está acostumada a ter tudo sobrando. Sim, concordo com você. Não é o nosso padrãozão de solo ácido, né? Aí chega no cerrado aqui, né? E daí ela não tem tudo que quer, né? Hoje tem muitas fazendas, né? Muitos talhões aí, não vou nem falar de fazenda inteira, mas a gente tem muitas áreas aí que já tem um perfil muito, muito bom, né? Muito próximo das regiões mais férteis do mundo, né? Tanto que a gente experimenta produtividades aí
boas ou excelentes se a gente falar em qualquer lugar do mundo, né? Mas assim, para a gente poder expressar essa genética, né? Essa base genética, a gente vai ter que mais ou menos imitar de onde é que ela veio, né? Aí muita gente fala assim, mas por que essa soja não vai, né? Claro, ela veio uma base genética lá dos Estados Unidos, né? Pega lá da região do Mississippi, né? Alta fertilidade, solos sedimentares, solos jovens, né? Então, de alta fertilidade, que daí ela chega lá e mostra, né? Lá não mostra tanto que nem aqui por conta da luminosidade, né? Fotoperíodo, essas questões, né? Que quanto mais você vai para o hemisfério norte, você tem a questão do fotoperíodo, tem uma janela curta por causa do inverno também, neva, né? Em boa parte das regiões lá, né? Mas pensando no cerrado aqui, né? A gente tem, se a gente compor a questão da fertilidade, né? Então a gente tem condições de luminosidade e pluviosidade bastante favoráveis, né? Não é à toa que a gente praticamente passou os Estados Unidos, os americanos lá na questão de produção de soja, né? Mas a gente não tem uma fertilidade natural aqui no Cerrado, a gente tem uma fertilidade construída, né? Sim, total. Total. Totalmente construída. Você pegar originalmente é muito ruim, né? Tem nada. Né? Tem nada. É ruim. Tem nada. É ruim, bem ruim. E aí, bom, falando disso, né, deve esse rodeio aí para voltar na fitopatologia, né? Sim. Porque é uma base, né? Uma premissa você ter a lavoura bem nutrida. E é interessante. Eu tava vendo esses dias ali, a gente tem algumas áreas ali, foi mesma variedade, plantada praticamente mesmo dia, tudo, mas você sabe que tem um padrão abaixo de fertilidade num talhão. Você vê, cara, a lavoura envelheceu mais rápido e automaticamente você vê muito mais sinal de doença do que na lavoura lá, que está mais jovem, né? Está trabalhando ali. Então na prática mesmo a gente consegue constatar isso aí. Não é nada muito microscópico, não. Bem visível. Sim. Fertilidade é uma das coisas que mais dá para enxergar mesmo, né? A diferença. Demais. Assim, pega uma terra nova aí, quando falha o adubo lá, você vê, fica desse tamanhozinho. Ó. Tanto que isso aí está tão linkado com doenças e pragas, né? Que você tem em solos mais fracos, você tem uma incidência maior de tanto de praga como doença, né? Então, você tem mais incidência de lepidópteros e ácaros, por exemplo, numa área mais nova, né? Menos fértil, né? Embora, assim, a gente coloque, ou a gente acha que coloca tudo que precisa, né? Mas às vezes a reação do solo, a interação do solo com os corretivos não ocorre na mesma velocidade que a gente calcula, né? Sim. Né? Então, às vezes, a gente precisa de um tempo para madurar esse solo. Concordo. Para chegar naquele nível de fertilidade e tal, né? Não é só número, né? Sim. Não é. Isso é bem nítido. Isso é bem nítido também. O tempo, não é porque você, vai enfiar 300 quilos de alguma coisa ali que vai resolver. Tem um tempo para isso. Que vai aparecer, né? Não, tem um tempo para. É. Ainda mais hoje em dia que tá muito em linha a aplicação a lanço, né? Aí você depende um pouco mais dessa descida, né? Tinha uma polêmica muito grande uns anos atrás, agora parece que o pessoal já deu uma interiorizada bem, né? Assim, a lança é quando o solo está construído, que aí você vai a partir daí complementar. Acho que passou aquele furor, né? De, quero aplicar tudo a lança. Mas tem quem insiste ainda. Sabe o que eu tenho visto muito? Não sei se o Rogério concorda comigo. Por exemplo, até ele começou falando disso, das pontes verdes ali, braquiária, etc. Cara, a turma tá fazendo braquiária, fazendo massa boa, deixando em plantio direto lá, tudo, achando que aquilo vai resolver, por exemplo, ou que aquele vai ser um componente de produtividade num solo teu, por exemplo, que não tem 10 de fósforo. Não vai ser, né? Não. É melhor do que 100? Com certeza. Mas não é esse o primeiro passo, né? Será que talvez o primeiro passo não seria realmente, cara, entra agressivo mesmo, corrigindo, elevando, depois que você pegou lá e fez isso aí você entra nessa prática mais conservacionista, vamos dizer assim, né? Assim, né, Rinaldo? E daí, isso aí você tem que juntar também o fator financeiro, né? Que a gente, até 2017, a gente ficava
fazendo tudo a toque de caixa, né? Ah, sobrou um pouquinho, vamos lá corrigir um pouco aqui, ou o que dá para corrigir, né? A gente não tinha essa condição, né? Depois de 2018, 2019, quando você começou a ter uma elevação do preço real do preço das commodities e o custo não acompanhou, né? Que a gente hoje está no outro lado da curva. Está ao contrário. Da curva, né? Mas a gente teve, né, para quem soube aproveitar, né, teve pelo menos 3 safras aí que a gente teve uma rentabilidade muito boa. Entendi. Para botar... Para fazer esse negócio. Para colocar as coisas em dia dentro da fazenda, né? Seja ela na parte de solo, seja ela na questão operacional, né? Seja ela até na questão de aquisição de como é que chama? Da mão de obra em si, né? Você se especializar mais e tal, né? Você afinar um pouco, fazer o ajuste fino da mão de obra e fazer o ajuste fino dos outros fatores de produção, né? Então, a gente teve 3, 4 safras aí que a gente tinha uma rentabilidade muito boa e quem aproveitou, colocou em dia e vai conseguir sobreviver talvez sem grandes percalços aí nesses anos de desvalorização mais acentuada das commodities, né? E a gente está falando das 3 principais que a gente cultiva aqui, né? Das grandes culturas, né? Sim. Né? Entendi. E assim, e até em termos climáticos, né? Diz que as 2 próximas safras para cá, para nós, aparenta ser um clima bom, né? Entre neutralidade e laninha, depois entra 3 de El Niño, né? É o que eu ouvi falar aí. Não querendo assustar, né? Vocês. Você está desde quando na Bahia? 2009. 2009, né? Então é um tempo bom já. Eu tô desde 2001, né? Nunca vi um ano igual ao outro. Não vai ter. Né? Todo ano é laninha, El Niño, laninha, El Niño, né? Neutro, né? Então, assim, na Bahia, ou posso te falar da Bahia e do Piauí, a gente não tem uma estabilidade climática ao longo dos anos, né? A gente nunca experimentou essa estabilidade climática, né? Então, você pega o produtor aqui da Bahia e do Piauí, né? O cara tem uma neurose em relação a perfil, né? Sim. Né? Tem que fazer perfil para aguentar a seca, né? Eu tenho que fazer um perfil para a planta aguentar pelo menos 20 dias de estiagem. Né? Isso aí pensando em área nova, em áreas médias e áreas de alta fertilidade. Né? Então, quanto mais condição você faz, né? Quanto mais você aumenta a caixa, vamos dizer assim, né? A profundidade do seu solo fértil, né? Você consegue mitigar um pouco dessas instabilidades climáticas, né? Não obstante, a gente tem aí, mesmo com o clima difícil que a gente teve, né? A gente ainda tem uma média bem razoável, interessante aí em relação aos outros estados, né? Sim. Né? Sim. Por conta do investimento que se faz nas fazendas daqui, né? E de forma geral, assim, os produtores dessas regiões aí, né? Eles trocam muita experiência, né? Eles visitam muitas realidades, né, parecidas, né? E copiam, né, tudo que um modelo de sucesso tá tendo, né? Os bons exemplos. É isso. Rogério, hoje você consegue bater o olho assim e já identificar, seu olho está bem calibrado para identificar doenças, ou você ainda conta com o apoio de laboratório, de mandar para confirmar? Como é que é a sua rotina, assim, dentro dessa área? Para mim, doença é tudo igual. E eu precisava ter um laboratório andando do meu lado. Josi, então, né? Eu tenho um arquivo fotográfico que eu faço exclusivamente de Corinéspora, né? Foi até um pedido de umas amigas minhas, elas são fitopatologistas, né? A doutora Solange Bonaldo, lá da UFMT, tem a doutora Carolina Deuner também, né? Que um dia elas falaram assim, você tem tanta foto, você podia juntar as mancha-alvo, né? Por variedade, né? Eu falei assim, isso não é um trabalho, né? Mas eu fiz.
né? E você vê que cada cultivar, ela expressa, a mancha-alvo se expressa de uma forma diferente. É mesmo? Ou muito diferente ou muito próxima, mas nunca igual. Entendi, não sabia não. O caso mais recente agora, de por que a gente não consegue ter certeza de tudo, é a mancha-alvo, né? A corinéspora, né? Saiu da soja, foi para o algodão, né? Sai da soja, vai para o algodão, nos sistemas irrigados, né? Ou até mesmo sistema de sequeiro que faz alternância, né? Você pega lá, ela no bacheiro é de um jeito, no meio é de outro e no ponteiro é de outro ainda, né? Nossa. Né? Daí esses dias a gente estava, eu estava numa rodada junto com alguns outros consultores, né? Lá no Mato Grosso do Sul. E daí eu perguntei pro Dr. Rafael Galbieri, né, a respeito de por que, por exemplo, a mancha-alvo no algodão, né, que está expressando no ponteiro, nas brácteas, é diferente dela lá no bacheiro, né? Ele argumentou que quando ele plaqueava, mesmo nos diferentes estratos, nas diferentes posições da planta, dava tudo corinéspora, né? Aí eu falei, mas por que a sintomatologia é diferente, né? Aí ele falou assim que é uma soma de fatores, né? Entre elas a idade do tecido, né? Do limbo foliar, e a exposição à luz, né? Luminosidade, que faz com que ela manifeste de forma um pouco diferente. Em tese, na mais nova, ela seria mais comedida? Ou não? Em tese, não seria mais comedida não, né? Entendi, imaginei. Seja, tanto que aumenta, né? Não, sim, mas eu imaginei assim, que, sei lá, lesão na folha mais velha, que tá mais embaixo e menos luz, sei lá, ela fosse mais agressiva, fosse maior. Normalmente... Alguma coisa assim. Normalmente folhas mais velhas, elas são folhas mais estruturadas, tem paredes mais grossas, né? Desde que ela esteja fotossinteticamente ativa, né? Do que folhas mais novas, né? Tanto que você tem doença de folha nova, doença de folha do bacheiro, né? Especializado, né? Bacheiro porque precisa de um microclima mais úmido, né? Mas se ela expressa lá em cima, ela não precisa... A gente não tá ligando para isso. Não tá nem aí para isso, né? Ou alguns outros patógenos, né? Outras doenças. Ou seja, você compara com o seu arquivo que você montou lá já das fotos e tudo mais e consegue tirar uma base em relação a isso. Será essa a resposta? Dá pra fazer um chute mais assertivo, assim, Entendi. né? Mas... Chuta no gol, né? Pelo menos, né? De qualquer forma, assim, né, Josi? Esse ano a gente teve algumas situações, por exemplo, da probabilidade grande que a gente tem de ter o complexo Phomopsis de aporte aqui na Bahia também, né? Ou no Mato Piba como um todo, né? Então eu mandei amostras, né? Pedi para plaquear, tanto na Fundação Bahia como em outras instituições, né? Essa aí é a anomalia da soja. Das vagens. Das vagens. Essa é a podridão das vagens, né? Podridão das vagens. Então eu peguei e mandei, né? Mandei pelo menos umas 3 ou 4 vezes eu mandei. Né? Do algodão também mandei na safra passada, né? Porque a gente tinha algumas situações onde a gente estava manejando lá, fazendo as aplicações específicas para aquele patógeno, no caso a corinéspora, e não estava surtindo efeito, né? Então a gente desconfiava que seria outro patógeno, né? E aí a gente mandou e deu corinéspora, do mesmo jeito, né? Só que na mesma planta você tem diferentes formas de manifestação do sintoma, né? Então por isso que a gente não adianta ter alguma coisa assim, não é nada escrito na pedra, né? Ou alguma coisa específica, né? Ou que sempre vai ser daquele jeito, né? Você tem interação com o cultivar, você tem interação com o tratamento fitossanitário, né? Então você vai lá, aplica um fungicida, tem muita doença que tem um complexo de patógenos dentro daquela mancha, né? Você tem coletótico, você tem corinéspora, você tem cercóspora, você tem septória, pode ter outras doenças, né, que vão interagir, e daí você vai
você vai selecionando à medida que você vai fazendo suas intervenções com fungicidas ou outros protetores, né? De forma geral seria isso, né? Então, falar assim que um sintoma sempre vai ser daquele jeito, não é. Não. E a doideira é porque tá no ponteiro, né, cara? Era pra controlar, né? Pelo menos a única certeza que a gente tem é que estaria pulverizando na íntegra ali, né? Né? Tem uns trabalhos que falam assim, né? Que, por exemplo, do que a gente pulveriza, menos de 10% atinge o bacheiro, o resto fica tudo concentrado. Em torno de 2/3 da tua cauda fica concentrado no terço superior, né? Né? Então, e aí vai diminuindo a quantidade de produto que chega no bacheiro. Por isso que tem muita doença que se cria no bacheiro, justamente por causa tanto doença como praga, né? Se cria no bacheiro por causa da nossa ineficiência, né? Ou de algum problema que a gente teve na tecnologia de aplicação, né? Hoje tem vários recursos aí para conseguir melhorar isso, né? Já melhorou muito, né? Mas assim, a gente ainda tem algumas ineficiências aí para corrigir, né? Que são inerentes do processo, né? Sim. Né? Arquitetura, tudo muda. Quando você muda a variedade, muda a arquitetura, muda a forma com que você consegue fazer chegar a gota lá embaixo, né? Esse próprio esquema que você falou, né? Vamos pegar no caso da soja, do algodão, né? Ficou lá, pouca luz, a folha aumentou. Né? No caso do algodão, como que você trabalhou o teu controle de porte? Isso, né? Justamente. Na soja hoje também se faz controle de porte, né? Tem alguns recursos para fazer, né? Tem alguns produtos que têm um efeito direto sobre controle de porte, né? Assim como no algodão, né? Então, é tudo medir, né, Rinaldo? Você tem que medir onde você está, o clima que você está, tua fertilidade e tua variedade, né? Tem chuva para frente? Não tem? Como é que está a condição meteorológica para frente, né? As previsões, né? Então, aí você vai fazer tuas apostas, né? Sim, é aposta mesmo. É aposta mesmo, é isso aí. Minha soja se continuar chovendo, minha soja vai cair. Ou meu algodão vai fechar demais. Né? A assertividade das suas apostas tem ficado em quanto, mais ou menos? 90. 99. Josi, isso aí varia. A gente tem desde 100% de acerto até, sei lá, 30%. Né? Depende muito da parte da fazenda e de como é que o teu operacional vai, né? Sim. Não adianta nada, sabe? Tem um operacional para fazer tudo em 5 dias. Sim. Vou rodar 10 mil hectares em 5 dias. Né? Quebra uma máquina, isso aí. Já era. Às vezes você chega na fazenda lá, porque por exemplo, você vai lá faz a vida semanal, vamos dizer assim, né? Você vai lá e passa uma programação no que vai fazer, né? Vamos dizer que tua vida foi na terça. Na terça-feira, fiz lá o esquema, tudo, pá. No outro dia você volta, na outra semana você volta na terça, tá pendente. Ou fizeram... Ou fez tudo. Ou fizeram 50%, ou fizeram 100%, né? Então, o nível de assertividade vai de acordo com o operacional da fazenda, né? Por isso que não adianta quando você como recomendante, né, Rinaldo? Quando você for fazer uma programação de recomendação e de execução, você tem que colocar aquilo ali dentro da capacidade operacional da fazenda e dentro do momento que você tem que entrar e adequar cada composição de dose, composição de produto a cada momento, né? Por exemplo, eu vou entrar naquele talhão só daqui 7 dias. Estou vendo hoje, mas eu tenho que programar para aplicar daqui 7 dias, né? Então vou fazer uma programação. Tem um outro talhão lá que acabou de ser aplicado, vou deixar por último, ele vai para 10 dias, né? Ou esse já está com 10 dias e eu vou ter que entrar aplicando. Ou 8 dias, vou ter que entrar aplicando de novo, porque já está começando a progredir de novo, tanto praga como doença, né? Então, conhecer o operacional da fazenda e se ajustar a ele faz toda a diferença e aumenta o nível de assertividade, né? Agora, quando você aposta demais que vai dar tudo certo, a chance de errar é grande, né? E geralmente o número que te passam é sempre otimista, né?
Você chega lá, mas quanto que você aplica? Não, eu aplico tanto. Cara, tira 20%, que não faz. não faz. Os caras são tudo otimistas. Aí eu falo pros caras, cara, faz a conta segura. Não me fala potencial, fala real. E o pessoal, assim, eles têm uma visão de que tudo vai dar certo, né? Que vai tudo rodar direitinho, 100%, né? Piloto não tem dor de barriga, operador também não quer sair de folga, né? Né? Tudo isso, né? A máquina tem que fazer revisão, o avião tem que fazer revisão, um avião parado são 3 dias, uma máquina parada, sei lá, 1 dia, 2 dias, né? Mas um avião pode ficar lá entre 1 até 5 dias parado, dependendo da disponibilidade de peça, né? Então, tem que adequar, né? E você tem que criar uma margem de segurança para poder, a hora que chegar lá, você ainda está dentro do jogo, né? E às vezes, assim, um facilitador de momento te causa um complicador de safra toda. Aí você fala, não, beleza, nesse momento eu vou fazer tal coisa porque é o mais fácil. Naquele momento, só que aí depois você fica lá 3 meses, 4 meses convivendo com o que deu errado daquele momento. Por exemplo, a gente teve um caso de replantio, né? E ele não era no sentido, tipo, entre linhas. Ele era no sentido na linha. Porque uma coisa assim, beleza, comecei a plantar no canto da estrada, vim aqui, aí chegou do meio pro fim do talhão, não ficou bom. Aí você começa a plantar do meio pro fim do talhão, até ok, né? Agora não, era ao contrário, era no sentido do plantio. Então, tipo assim, beleza, meu tiro tem 1.000 metros, aí 500 metros nasceu bem e os outros 500 não. Nossa. Aí quis replantar, tipo, do 500 pro final. Falei, cara, tudo bem, eu entendo. Só que nós vamos ficar a safra toda fazendo operação de frente na linha. Beleza? Não, que não sei o quê. Mas naquele momento o cara não queria replantar, entendeu? E beleza, ficou. Cara, depois a safra toda. Falou, agora aqui, ó, você aplica até ali esse produto. Daqui pra cá você pega com o outro. Aí ficamos a safra toda convivendo com o negócio. Porque naquele momento era o mais fácil a se fazer, entende? Quando você faz um planejamento vamos botar assim, um enxerto numa área dessa daí, se você tiver disponibilidade de ajustar o ciclo, né, replanta com uma precoce, para mais ou menos você ter uma proximidade aí de idade ou de intervalos, né, que você consiga fazer tudo de uma vez só, seria o ideal, né? Dá para trabalhar também, né, Rinaldo, de uma forma que você pegue e antecipe ou postergue alguma aplicação para fazer o primeiro ajuste, né? E uma vez que fez o primeiro ajuste, segue a partir dele, o resto você segue a vida, né? Porque percentualmente aquela área lá não vai te dar um furo tão grande a ponto de você ter que adquirir mais produto, né? Então você só compensa, tira uma posição, um produto aqui, bota ele lá no final ou só posterga, né? Então, a gente começou a fazer. O problema é que era o algodão, entendeu? Aí tinha a questão de regulação de porte. Isso que me matava. Porque nos outros tratos, eu fiz tudo pelo mais velho, sabe? Beleza, aqui tá na idade da primeira de fungicida e o outro lá é só daqui 15 dias. Beleza, vamos fazer. Total. Geral. Mas o porte é que me matava. Na hora de fazer o regulador, entendeu? Talvez daí valeria a pena, a depender da diferença de idade, né? De você fazer uma aplicação em taxa variável, né? Gera um mapa lá, faz um KML lá, ou um shape file e vai operar só para regulador. Só para regulador. Né? Talvez 1 ou 2 aplicações pontuais aí, ou pelo menos para uniformizar aquele tiro, né? Daí o restante você faria outro tipo de manejo, né? Funciona, não funciona? Tem gente que está fazendo, né? Tem. Né? Gerando mapas para você fazer taxa variável de regulador de crescimento, por exemplo. Só que hoje depende de uma aplicação exclusiva, né? Depende. Então o operacional tem que estar muito redondo, né? Para poder viabilizar esse tipo de manejo, né? Teria que ter uma máquina que ela tivesse um tanque separado que injetasse, né? Existe, na verdade existe. Existe? Né? Existe. Né? Ela ia injetando só aquele produto baseado na concentração de calda, né? Existe, acho que existe. Existe. Eu vou comprar uma dessa então, não sabia. Não está muito difundido, mas... Vou falar pro pessoal comprar dessa aí então, da próxima vez.
Ô, Rogério, o que você diria que... por favor, vou colocar um pouquinho mais de água aqui. O que você diria que é a sua maior dor de cabeça hoje na consultoria, assim? No geral. Maior? Tá bom, fala as 30 primeiro. As 10, né? Josi. A maior dor de cabeça que hoje a gente tem, pelo menos dentro da clientela que a gente atende, né? É essas incertezas climáticas, né? Às vezes você não consegue fazer tudo na hora ou não consegue viabilizar os tratos no momento, né? Ou às vezes chega um problema lá que você não se planejou, né? Enfim, essas discrepâncias assim que a gente tem entre o planejado e o que a gente vai realizar, né? E acontece, né? Falar que não vai acontecer, até porque você atende vários caras, tá? Cada dia em um, às vezes é mais de um naquele dia, né? Então você meio que tá com a cabeça ali naquele momento para aquele, a hora que você pega e sai daquele, você vai no outro, você tem que estar na atenção do outro, né? Então às vezes é muita coisa até para você planejar e fazer num curto espaço de tempo. Quando o plantio é bem blocado assim, dentro das fazendas, você tem um norte mais ou menos, né? Você só adapta para a programação de cada um, né? Mas não muda muito, né? Se a época é a mesma, se a cultivar é muito parecida, né? Pensando em soja, algodão, né? Você consegue otimizar esse manejo, né? Mediante a época, né? Que você vai estar, né? Mas, assim, em relação a problema, assim, hoje a gente já está vamos botar assim, vamos colocar nesses termos, né? Os clientes que eu atendo... Já está num grau de maturidade, né? Estão num grau de maturidade muito bom, né? Diferente quando você pega um produtor, um cliente novo, que daí você tem teu prazo de adaptação com o produtor e o produtor tem que se adaptar também ao consultor, né? E o que mais, assim, o pessoal é teimoso de não seguir sua recomendação, assim? Tem alguma coisa específica? Hoje menos, né? Que mais te dá raiva, assim, que o povo é mais teimoso. Sei lá, Josi. Muito variável, né? Se você pensar em 10 anos atrás, era correção de solo e fosfatagem, né? Hoje menos, né? Não era na linha de defesa. Existem algumas questões e daí questões pessoais, né? De descompactação de solo, né? Descompactação mecânica de solo, né? Física, né? Que tem muito... Isso aí tem muita resistência hoje. Não vou falar assim que é uma dor de cabeça, mas te gera alguma resistência para você fazer uma intervenção lá, nem que fosse só passar um subsolador lá para dar uma quebrada lá, né? Até porque é uma coisa que o produtor parece que ele gosta, parece que ele se identifica mais, né? Mas... Tipo assim, nessa questão do preparo, do operacional, da fertilidade, ele gosta de se envolver, né? Quando vai para a linha de defesa ali, nem tanto, né? Ele já deixa mais na tua... Plantio e preparo e colheita é com ele. Exatamente. Segue um padrão mesmo, né? É um padrão. Produtores, né? Pode ver, é verdade. Né? Ele nessa linha de defesa, lá, vai esse produto, ou vai aquele, ou essa dose, ou aquilo, acho que eles não... Agora lá... No fertilizante, no preparo, na rotação, aí eles gostam de pegar ali, né? Isso aí tem cliente que você não adianta tentar intervir, né? Tem cliente que já você faz tudo, né? Esse manejo. Em termos de cultura de cobertura, qual que você mais gosta, assim? Qual que é o padrão que você mais gosta de recomendar? Eu? Luziziense. Sem sombra de dúvida. Essa é bem mais famosa. Adaptada à nossa realidade, né? Relativamente fácil de instalar, né? Hoje não está tão barato mais, né? Mas não tem um custo tão elevado assim, né? E traz um benefício muito bom, né? Desde que você ajuste seu modelo de produção, teu sistema de produção para aquilo ali, né? Sim. E faça daquilo ali uma pauta para você cumprir, né? Concordo. Você tem que ajustar o sistema e aquilo, você falou, uma pauta para ser cumprida. Porque às vezes assim, na primeira dificuldade abandona
aquele sistema, né? Aquela prática, né? É o cara que sofre, né? Se você considerar assim, né, Rinaldo, que hoje a gente faz correção química do solo, né? A gente faz correção física das características físicas do solo também, né? E aí entra cobertura e até eventualmente uma descompactação, né, mecânica, né? E tem a questão biológica, né? A correção biológica, né? Que assim, a gente vê que tem que andar os três juntos, né? Tem. Não adianta você pegar e você falar, não, vou só botar calcário, gesso e fósforo lá e tá tudo certo. Não tá, né? Né? Você tem que adaptar. Hoje, nosso sistema, ele responde muito bem quando você põe cobertura, né? Você já ouviu falar assim que, eu subsolei e plantei uma soja lá e deu pior do que no direto, né? Já ouvi falar. Então, é porque na verdade você, quando você vai subsolar, você desestrutura fisicamente os agregados, macro e micro agregados do solo, se desestrutura tudo, você tem que começar, e aí o solo tem que se adequar novamente àquela realidade, né? Né? Tem culturas que toleram mais essa desestruturação, tem culturas que toleram menos, né? E a soja que menos tolera esse tipo de desestruturação, né? Por isso que você vai realizar uma intervenção mecânica no teu solo, você tem que colocar como meta fazer aquilo tudo, a correção química, a correção física e ainda tentar implantar uma cobertura em cima. Se você só fazer o processo químico e físico, você não chega onde você quer. Vai ser pior do que você deixar do jeito que está. E do jeito que está também não está bom, né? Não estaria numa condição favorável, né? Então, de qualquer forma, intervir é uma prática que tem que ser feita. Eu até acho que tem que ser feita, mas tem que ter muito planejamento, né? E não adianta querer fazer em tudo, né? Tem que pegar uma parte da fazenda, fazer todo ano faz um pedacinho. É um sistema. Tem como você fugir disso. O cara fala assim, mas aí vou demorar 10 anos para fazer a fazenda toda, né? Beleza, mas será que você precisa da fazenda toda? Pois né? Tem tudo isso, né? E estrategicamente assim, se você mexer em muita área dentro da fazenda, né? Você cria um problema pro plantio, né? Concordo. Né? Se chover 5 dias seguidos, você não entra mais. Concordo. É isso aí. Né? Você meio que padroniza, seria a palavra, ou amplifica, né, pro bom e pro ruim, né? Tipo, beleza, foi pro lado bom, nossa, sou um gênio, né? Agora se for pro outro lado, se for um clima favorável, uma estação chuvosa bem homogênea, que a gente nunca teve, né? Então você vai fazer tudo o processo e vai dar certo, né? Mas pode ser, né, que é a maior chance de você fazer o processo e aí você ter 20 dias de estiagem no início, 20 dias de estiagem no meio, 30 dias de estiagem no final, né? Então aí você tem que fazer você tem que medir teu risco em relação a isso aí, né? Né? Não é um número exato, mas você tem que medir ele e falar, não, aqui eu não consigo fazer, então talvez não vale nem a pena mexer agora, né? Né? Mas assim, de forma geral, né, Rinaldo? Toda a área que a gente vai fazendo subsolagem e implantou uma cobertura na sequência e consegue fazer ela implantar, não precisa nem ficar muito chique, né? Ela diminui essa problemática da desestruturação, né? Sim. Porque você põe lá uma braquiária, uma rosiense, ou as variantes dela, né? Piatã, tem outras braquiárias, tem os pânico, né? O próprio milheto, né? Dependendo da época que você for colocar, sorgo forrageiro, né? Daria para trabalhar também, né? Para quê? Com o intuito de você fazer raiz. Sim. Né? E você gerar os bioporos, né? Você dá condição para quando aquele solo voltar a adensar, você ter alguns pontos de ruptura que a raiz da próxima cultura consegue aproveitar, né? Sim. E não tem atributo
químico ou biológico que não está ligado ao físico no solo. Não. Não tem. Sim. É muito... Tudo muito, ligado. Tudo ligado. Tudo ligado. E realmente é como se você fizesse mesmo lá uma operação, né? Um sistema agressivo e você entra com as plantas ali de cobertura para ser um analgésico, né? Você já tentar retornar aquilo o mais rápido possível, né? Hoje, se você pensar no nosso sistema de produção, de tudo que a gente planta, tudo que a gente cultiva, tudo é dependente de cobertura, né? Culturas de cobertura, né? Então você tem que ter, a gente hoje trabalha o ano inteiro, né? Você já estava conversando com o produtor, né? Ele perguntando como é que ia fazer para fazer o acerto da entre safra. Eu falei, cara, né? Aí eu fiquei pensando, né? A gente há 10 anos, 15 anos atrás, a gente já na consultoria, né? A gente, produtor de soja, por exemplo, ou milho, quando dava março, final de março, já, né? Você podia ir passear, já tirar férias, né? Colheu, acabou. Colheu, acabou, né? Não fazia nada, né? Deixava em pousio, ou o cara ia aproveitar para fazer uma correção, ia mexer, ia deixar daquele jeito, né? Hoje não, né? Se acabou a soja, tem que emendar um sorgo, ou um feijão, ou uma braquiária, ou um consórcio, ou fazer uma silagem, ou fazer um negócio. Quer dizer, a gente hoje não trabalha só no verão, a gente trabalha no inverno também. Sim. Né? E aí tem o manejo daquilo ali tudo, né? Tem o manejo da palhada, tem o manejo das tigueras, né? Que é uma questão legal, né? Então, hoje a gente tem janela para trabalhar o ano inteiro, se quiser, né? Se quiser não, né? Você tem que ir o ano inteiro, porque se tiver uma falha no processo, você compromete o teu resultado. Errou um time de dessecação na braquiária, e aí como é que fica o teu plantio ali? Já compromete. Fica lastimável, né? Mas é isso aí. Verdade. Muito bem, estamos caminhando para o final do episódio, mas antes queria só perguntar um pontinho aí em relação à tecnologia, né, no digital, e depois fazer um convite para o pessoal, aproveitando a presença do Rogério aqui. Então, Rogério, em relação a ferramentas digitais, o que você mais usa, o que surgiu assim na consultoria para você que mais te ajudou no dia a dia? O que você poderia citar? Não precisa citar nome, mas plataforma, alguma coisa assim. As plataformas de monitoramento são bastante úteis para a gente, né? Desde monitoramento de praga até mesmo monitoramento climático, né? Que você tem. Hoje, grande parte das fazendas tem estação meteorológica, né? Que você já consegue dar você pelo menos saber se você vai conseguir fazer as coisas ou não durante a semana, né? Nisso você pega aí informações generalizadas do clima, né? Mas das plataformas que a gente tem usado, eu uso basicamente monitoramento de praga, né? E também imageamento satélite, né? Quando tem imagem, né? Né? E eu gosto muito de drone, né? Imagem de drone, né? Então, uma duvidazinha, levando o drone lá, põe lá ele para achar. Se precisar já referenciar, a gente já referencia, vai lá e vai constatar em logo. O drone é uma ferramenta que você já leva no dia a dia mesmo. Todo dia tá lá na caminhonete e vai. É parte do negócio já, né? Como é que você usa as imagens? Você olha a imagem, você vê um negócio diferente e vai lá daí? Como é que você faz? Rinaldo, assim, eu uso o drone da seguinte forma. Eu faço algumas imagens pontuais, né? Assim, não adianta, não é toda hora que o drone vai te dar uma imagem bacana, né? Mas para você saber, eu uso basicamente para nematóide, né? E eventualmente para planta daninha, né? Focos de planta daninha, assim, né? Que você tem lá. Hoje a gente tem amargoso, tem buva não dá para enxergar muito, não, mas pé de galinha, caruru hoje, né? Então você bota o drone lá para cima e vê como é que tá, né? Ele não te dá uma solução, ele te só mostra lá, não, aqui tá manchado, aqui não tá, aqui tem mancha de nematóide, aqui não tem, né? Minha ceboleira de nematóide dá 30% da área, ou é 100%,
né? Aumenta o espectro de visão, né? Ou pega lá um canto, tem lá, né? Então, é como se você estivesse olhando de cima, né? Você muda a perspectiva da tua visão, né? Porque lavoura, como diz alguns clientes meus, né? Quando você, não tem nada melhor do que andar olhando para a lavoura de lado 80 por hora, né? É tudo igual. É tudo bom. É uniforme. Tudo igual, tudo uniforme, né? Mas assim, quando você para, olha, né? E de repente, quando você olha a lavoura da perspectiva do solo, né? Assim, quando a gente está lá, a gente vai lá e vai olhar. A perspectiva a 1,70 m, né? Você tem uma visão, né? Tá tudo certo. Agora, a hora que você coloca isso aí a 50 metros, 100 metros, 200 metros de altitude, né? De altura, aí você muda um pouco. E é muita área, né? Não dá pra você pegar um talhão e entrar em 10 pontos num talhão, né? É impossível isso. Mas não é nem isso, né, Rinaldo? Por isso que a gente tem monitoramento, né? Pra gente ser mais... só para conferir se o monitoramento está funcionando ou não, ou está sendo assertivo ou não, né? E a gente... tem vezes que eu olho, pego um levantamento, dou uma estudada nele, olho, vou lá e verifico se aquilo está condizendo com a realidade. E outras vezes eu pego e entro às cegas e depois eu olho no monitoramento se está batendo também, né? Então, assim, essa aferição tem que ser feita, né? Sim. Durante toda a safra, né? É porque é o monitoramento que te embasa, né? Mas assim, né, você nunca pode esquecer que o monitoramento é baseado em amostra aleatória, né? Sim. Então você nunca vê a mesma coisa ou o mesmo lugar por vários monitoramentos. Você faz uma média daquilo, né? Já é o referenciado, beleza, né? Mas não te ajuda no sentido de que você tem que confiar no monitoramento. Né? Se aquele monitoramento tiver tudo certo, beleza, você vai lá e só aplica local, né? E se não tiver? Né? Sim, aí é o risco. Se você... eu já cansei quando eu fazia monitoramento, né? Eu fazia o ponto assim e tava tudo limpo, né? Aí você olhava para o lado assim, ou de um ponto para o outro, você caía numa reboleira de ácaro, ou às vezes você achava um canto lá que o avião passou e deu uma rajada de vento e tirou a cauda de lá e ficou aquele facão lá no meio. Aí tem praga, tem doença, né? Então, assim, monitoramento em si, eu acho que ele só é válido na medida que ele seja frequente. Né? Para você ter uma evolução daquilo ali e você comparar vários monitoramentos, né? Para ter certeza daquilo ali, né? Se aquilo reflete tua realidade, né? Porque hoje é até complicado fazer monitoramento pela baixa oferta de mão de obra para isso, né? Então a gente tem bastante dificuldade hoje de arranjar monitor, né? Às vezes tem que dobrar a área do monitor para ele poder cobrir, né? Esse cara é bom, então vamos dobrar a área, né? Pois é, né? Não é fácil mesmo, não. Complicado, né? Não é, não. E monitoramento via imagem ainda não tá, né? Não sei se vai funcionar. Acho que vai funcionar o dia que tiver um robozinho que ele vai andar lá e vai fazer a leitura da planta, né? Vai confirmar embaixo, né? Vai ser um robozinho da gente mesmo e ele vai lá e faz o que a gente fazia manualmente, né? Talvez escanear, né? Alguma coisa assim. Mas isso aí ainda é um futuro um pouco distante, né? Eu acho, né? Também pode aparecer um piá de 15 anos e descobrir um esquema desse, né? E montar, né? Mas hoje existe também sensores de planta que ainda está bem não está bem consolidado, né? Funciona para HF, né? Algumas HF funcionam, mas para o nosso meio, né? Grandes culturas, grandes extensões, eu acho meio complicado, né? Não tá fácil mesmo, não. É difícil, né, Rinaldo? Não é fácil mesmo, não. Esse daí, uma das coisas que você falou, né, de qual que seria a dor de cabeça. As minhas maiores dores, uma delas é o nível de confiabilidade
monitoramento, né? Uhum. Eu concordo. Eu concordo. Não é fácil mesmo, não. Aí você tem que decidir em cima de alguma... Se você decidir em cima de uma informação com qualidade ou com o que seja fidedigna, né? Beleza, né? Você vai tomar a atitude correta, você vai fazer a programação correta. Que aí entra naquele lance da assertividade lá, né? Que a gente tava falando. Agora, se teu embasamento for em cima de um levantamento falho, e não estou falando que é proposital, né? Um monitoramento que não pegou, não te dá o retrato daquele momento, né? Aí você é induzido ao erro, né? Sim. Eu estava fazendo esses dias lá, por exemplo, quando eu sou favorável, se fosse possível, eu prefiro ter um monitoramento de inundação. Tipo, um monte de monitoramento frequente do que, às vezes, você ter pouco. Mesmo que você tenha um grau de qualidade alto. Porque como ele é aleatório, na pouca amostragem, qualquer coisa que você pega é superestimada. Às vezes você chega lá, meu monitoramento ele é só de... Dá um exemplo idiota, 10 pontos na lavoura. Cara, você achou lá uma lagarta, já deu 10% o índice. E o nível de controle é 5. Então basta o cara achar uma. Ué. Sim. Entende? Então não é uma equação fácil também de resolver mesmo, não. E é tudo decidido em cima desse tipo de informação, né? Então... Aí você vai lá falar, não, eu acho que não tem, não vou aplicar. E aí tem, e tá registrado lá que teve um dia e que você não viu. Não, o que você faz? Imagina assim, você sempre peca pelo excesso. Aplica. Eu já te falei uma frase que eu gosto de falar para uns clientes meus. Não lembro. Que quem confia demais acorda pobre. Aí, ó. Mais ou menos assim, né? Então, assim, a gente sempre tem que fazer, não é desconfiando, né, Josi? Mas a gente, como recomendante, né, como consultoria, a gente tem que aferir as informações, né? Você ir lá e confiar cegamente, eu acho que não deve, né? Não é seguro pro negócio. Pro nosso sistema, né? Pro nosso negócio. Por mais que e olha que a gente tem o que sobrou pra gente de monitoramento, de monitores, é um pessoal bom, né? Mas assim, eles não vão também conseguir cobrir toda a área de forma, né, que você consiga detectar, vamos dizer assim, minimamente um problema, né? Né? Os problemas gerais, né, tipo, vamos citar, né, mosca branca, lepidópteros em geral, né, Spodoptera, Helicoverpa, Raciplusia, né? Isso aí dá geral, né? Você passa uma nuvem lá e sai arregaçando tudo, né? Agora, problemas pontuais como nematóides, problemas pontuais como ácaros, né? No início da infestação, né? Que é o que você tem que segurar no início, né? É ali que tá a chave do negócio. Aí depende de você trombar com o problema, né? Isso aí que é um problema, né? Aí você vai botar um produto lá e às vezes ou não coloca o produto e o problema tá lá e quando você vê tá lá, você perdeu a janela, né? Se a gente passa numa área de soja, por exemplo, cada 15 dias, né? 14 dias, 15 dias. Então, se eu passar um problema dentro desses 14 dias, deixar de abordar um problema lá para resolver, eu só vou controlar ele no 28º dia. Isso. Né? Então, eu perco o momento. Por quê? Porque eu decidi em cima de uma informação errada, né? Falha, né? É proposital? Não. Né? Mas um monitoramento por ser aleatório às vezes não pega, né? Aí gera aquele negócio, né, Reinaldo? Você aplica, você nivela tudo por baixo e aplica pensando que vai ter em tudo, né? E acaba imputando um custo maior para aquele talhão ou para aquela lavoura, né? Então, eu acho que as ferramentas de monitoramento no futuro, eu acho que o monitoramento autômato seria um negócio bem bacana, né? Porque daí você tem uma assertividade, mas também depende de amostragem, né? Se ele não for, ele teria que representar lá, por exemplo, um número bacana, né? Seriam
entre 20% até 40% da área amostrada. Daí você consegue fazer os pontos, né? Aquele negócio de fazer amostragem de solo em grid ou em zona de manejo, você foca nos locais lá e aumenta a amostragem para ser mais assertivo, né? Essas ferramentas, elas não são boas por pontos isolados, elas são boas por causa do grupo de informações que você tem, do agrupamento, né? É o caso até que pelo você próprio caminhamento, né? Né? Então, assim, o monitoramento eu acho que tem que evoluir para isso, né? Né? Vai deixar de ter gente no processo? De forma nenhuma, né? Mas a gente tem que, por uma questão de legislação que a gente vai ter no futuro, a gente tem que a gente vai ter que se obrigar a fazer aplicações localizadas, né? Quer dizer assim, se você, para gastar uma aplicação em área geral, quem sabe daqui 10 anos você não vai poder fazer mais, né? Sim. Ou talvez não queira fazer, porque se você tiver ferramenta, você vai poder ser mais assertivo naquele problema, né? Mas e se não tiver, né? Aí o cara vai te cobrar porque você gastou, em vez de aplicar 1 hectare, você aplicou em 100, por exemplo, né? Sim. Aí o cara vai falar assim, não, o cara gastou 100 vezes mais produto, né? O número é esse. Né? Mas são questões assim que a gente tem que ficar atento, né? É uma dor de cabeça, tal da informação, Olha aí. né? Mas aí, ó, o problema para quem está procurando problema aí para solucionar e inventar novas tecnologias, tá dado o recado aí, né, Rogério? Com certeza. Esse vai ser bem-vindo, muito bem-vindo. Muito bem. E aí, enquanto não vem esse robô aí que o Rogério falou, a gente é muito dependente do treinamento e da mão de obra bem qualificada, né? E falando em treinamento e mão de obra, atenção aí, Luiz Eduardo Magalhães e região, no dia 4 e 5 de julho, nós vamos estar realizando a imersão Mestres do Manejo, que é um evento presencial que vai acontecer aqui no Sindicato Rural, né, de Luiz Eduardo, onde a gente estará presente com os consultores da Caçuia, né, e convidados durante 2 dias, serão 2 dias inteiros de conteúdo exclusivo, né, de altíssima qualidade, que vocês vão ter à disposição todo o conhecimento aí de quase 30 anos do Rogério, que você vê que ele está lá todos os dias praticamente no campo, né, Rogério? Então vai estar lá o Rogério, o Luiz Henrique Caçuia, eu, o Rinaldo e demais convidados aí. Para saber mais, por favor, clique aqui. A gente vai deixar o link embaixo aí do vídeo para você saber mais do evento. 4 e 5 de julho, não perca essa oportunidade, tá, galera? Aproveitei para dar o recado, né, Rogério? Com certeza. E agora, vamos para a sequência espinhosa, né? Estamos caminhando para o final. O Rogério já sabe da sequência espinhosa, já está preparado, né, Rogério? Eu? Já, Vamos lá. Já estudou os temas e vamos fechar, então, com desmatamento. Começando. Hoje, talvez desnecessário, né? Mas a gente tem que avaliar também a questão do que é legalizado, né? Se é legal, por que não fazer, né? Mas se a gente já está no limite, eu acho que é desnecessário, né? Mas a gente tem muita área de expansão ainda para ser feita, né? Mas assim, eu acho que são 2 lados, necessário de um lado e desnecessário de outro, né? Sim. Terra indígena. Tem muito, né? E se a legislação permitisse eles explorarem da forma que né, explorar uma agricultura de forma sustentável, né? Ou de forma mais tecnológica, eu acho que é completamente, eu acho que é uma necessidade que eles têm, né? Eu atendo um cliente que ele planta do lado da Ilha do Bananal, né? Uma reserva gigantesca, né? Os caras eles reclamam que eles não podem criar um gado, não podem plantar, não podem lavrar uma terra, porque, né, não pode, né? É dele, mas não é dele.
não é dele, né? Porque não pode explorar. Se fosse dele, ele poderia, né? Exatamente. Reforma agrária. Dá para pular? Pode pular. Pode. Política demais, né? Então, MST. Massa de manobra. Fazendas verticais. É inevitável, né? Porque a gente tem um exemplo. Esse dia eu estava lendo uma matéria lá que dizia que o estado de onde eu vim, né, o Paraná, hoje, mesmo sendo o segundo ou terceiro maior produtor de soja do país, ele é um importador de soja e milho. Por quê? Porque ele verticalizou através de conversão em proteína animal, né? Seja aves ou suínos, né? Ou até mesmo bovinos, né? Então você tem uma verticalização, né? Das maiores cooperativas do país, acho que 7 estão lá inseridas dentro do Paraná e trabalhando dessa forma integrada com suínos e aves, né? Inteligência artificial. É o futuro, né? Mudanças climáticas. Sempre teve e sempre vai ter, né? A gente já teve eras de gelo, a gente já teve outras eras, né? E não tinha nem o homem lá, né? Então, mudanças climáticas, eu acho que a gente é muito pequeno para a gente poder influenciar nesse nível, né? Mas, né? A gente vê assim que a gente está num momento de transição climática, de fato, né? Pressão internacional. Quem se destaca tem que aguentar, né? Infelizmente. Como é que é? Prego que se destaca, martelado, né? Pesquisa brasileira. Eu acho que é o que embasou onde a gente está hoje, né? E ela tem que melhorar e tem que se aperfeiçoar, né? E tem que progredir também. Políticas para o agro. Políticas para o agro, eu acho que são muito poucas, né? A gente está muito mais à mercê do livre mercado do que de alguma outra de algum auxílio governamental, né? E agro do Brasil em relação ao mundo. Eu acho que a gente incomoda, né? Com certeza, estamos incomodando. Rogério, muito obrigada. A gente optou por deixar o bate-papo bem fluido aqui com você, justamente para aproveitar a sua experiência e a sua visão mesmo do dia a dia. Eu acho que foi muito enriquecedor esse episódio. O Rinaldo já aproveitou para fazer uma consultoria particular aqui também, né? Então, acho que foi muito proveitoso para você. E deixa aí as suas palavras finais, né? Se você quiser convidar o pessoal para conhecer o trabalho ou, enfim, pode ficar à vontade. Bom, Josi, queria agradecer aí a oportunidade, né? Quando você me convidou, eu fiquei pensando no que eu ia falar, né? Mas, enfim, eu acho assim que nesses anos que eu estou aqui no oeste da Bahia e em outras regiões, né? Eu aprendi muito, vivi bastante, né? E aprendi a lidar com situações diferentes, né? Em várias regiões, né? E de tudo isso aí a gente tem que levar uma lição, né? Ou a gente aprende uma lição de que a gente tem que trabalhar com capricho, né? Fazer o básico bem feito, pelo menos, né? E fazer o que tem que ser feito, né? Hoje já sabe, né, Rinaldo, o que tem que ser feito, né? Pelo menos para atingir uma, não vou falar uma segurança, mas uma quase estabilidade na nossa produção, né? No nosso trabalho, né? Eu acho que as ferramentas estão aí. A gente costuma falar assim que se a gente soubesse que sabe hoje, há 20, 30 anos atrás,
boa parte dos produtores que quebraram, que foram embora daqui, que desbravaram e foram embora, ou foram excluídos aí da região, eles estariam aí hoje, né? Por quê? Porque a gente, naquela época, jogava 3, 4 toneladas de calcário, né? Fazia um preparozinho pequeno, bem baixo, né? E o nosso clima é implacável, né? O clima não mudou tanto assim, né? Tá mais instável, ou nunca foi estável, né? Mas, de qualquer forma, o aprendizado que a gente tem hoje, eu acho que é bastante... É muito bacana, né? Assim, é muito útil, né? Porque o aprendizado que a gente fez aqui na Bahia, né? Principalmente pelo trabalho de grandes agrônomos, né? Inclusive o Zé Cláudio é um deles, né? Que fomentou a questão do aprofundamento do perfil, né? De fertilidade do solo, né? Então, hoje, sei lá, Reinaldo, 70%, 80% da nossa região pratica esse trabalho, né? Faz, senão não fica aí, né? E esse modelo está se expandindo para outras regiões, né? Algumas regiões do Mato Grosso, né? O pessoal que sai da Bahia vai explorar o Pará, o Maranhão, o Tocantins, o Piauí, já leva esse aprendizado junto, né? Então, é um grande legado que a gente vivencia aqui, que ele está se propagando e é o que torna a nossa agricultura tão pujante aí, né? Isso aí, muito bom. Obrigada, então, mais uma vez, Rogério. Você vê que ficou pensando o que ia falar. Na verdade, a gente vai precisar de mais episódios, porque ficou faltando bastante coisa. Mas fica o convite aí para futuras participações. Muito obrigada aí também, Renato. Obrigado. Obrigado pelo convite aí também. Pessoal, e você já sabe, se ficou alguma coisa que a gente não falou aqui, que você sentiu falta, deixa seu comentário aí. Se for mais tímido, mais tímida, manda lá para contato@agroinsight.com.br. Não esquece do nosso evento dia 4 e 5 de julho, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, um evento presencial. Se você for de outros estados, vale a pena você agendar aí, né? Vir aqui participar do evento, que além do mais, a gravação vai ficar disponível para vocês aí durante 2 anos ainda, para você reassistir quantas vezes quiser. Se você não conseguir viajar, pode acompanhar também pela nossa plataforma, tá? Só entrar aqui no link para você saber como vai funcionar. Então é isso, muito obrigada pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau. Tchau.